O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, por favor. Nesta quarta-feira da quarta semana, que a penitência realmente nos ajude a trilhar um caminho de conversão. Hoje cedo, tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre a profecia de Isaías, lembrando-nos que o caminho da conversão passa por uma avaliação concreta sobre as opções que fizemos, sobre o modo com que caminhamos até aqui e verificando aquilo que não é correto, que não condiz com a dignidade de filhos de Deus, que não condiz com a dignidade humana que nós carregamos. Se realmente nos arrependemos, assumirmos um caminho diferente. Que o Senhor é misericórdia, que Ele é piedade, nenhum de nós tem dúvida, mas é necessário que nós estejamos atentos para o seguinte: conversão significa optar e se esforçar, contando com a graça de Deus, para viver de um modo diferente. Me lembro que, inclusive, usei a imagem. É como se eu, caminhando, ouvindo por uma estrada, por um deslize, me coloco em risco.
ao retornar por essa mesma estrada, eu tenho que ter mais atenção para não cometer os mesmos erros, os mesmos deslizes e chegar em segurança. E aí, então toma sentido, e um sentido muito significativo, o que diz o versículos 14 e 15 do capítulo 49 de Isaías. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho do pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. E esse trecho, ele toma uma nova cor, porque sabendo justamente do interesse de Deus em estar conosco, porque é misericórdia, porque é piedade, sabemos que Ele não se esquece, acredita em nós, e como Ele mesmo diz, ainda que uma mãe seja capaz de esquecer o seu filho, Ele não se esquece, ao ponto de nos dar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que na narrativa do capítulo 5, versículos 17 a 30 de São João, apresenta uma cena singular. Jesus, respondendo aos judeus, diz que o seu Pai trabalha sempre. O seu Pai não tem repouso. Ainda que ele tenha feito o sábado um dia de descanso, ele procura a todo instante manter o seu trabalho ativo. E nós hoje, nesse dia, vivemos e usufruímos do trabalho de nosso Pai. O próprio fato de nós estarmos aqui é sinal do desejo que Ele tem de vida para cada um de nós. Mas o Pai, desde sempre, nosso Deus, desde sempre trabalhou para nos manter vinculados a Ele. Sempre demonstrou o interesse de estarmos com Ele. E tudo fez. O seu trabalho é incansável. E Jesus, ao dizer que aprende e trabalha sempre e faz o que o seu Pai faz, o Pai que também é nosso, Ele está dizendo não uma coisa diferente de: algum de nós tem dúvida de que Jesus Cristo, passando na terra, fazendo o bem, anunciando a palavra e mostrando a cada um de nós o rosto de um ser humano que é mais coerente, mais compassivo, o rosto de um Deus que, ao contrário de estar distante, escolheu permanecer e nos alcançar. Ele não mostra justamente que o trabalho do nosso Pai, a vontade do nosso Pai, é que nós estejamos com Ele e tenhamos vida, e vida eterna. O problema é que nós pensamos que a vida eterna é algo que vai acontecer ainda. Mas o trabalho de Jesus Cristo, enquanto é possível, é mostrar que a vida eterna começa agora. Por, encontrando-me com Ele, saber que o tamanho amor que nos é dispensado por Deus, se tomamos consciência desse amor, ele implica que nós assumiremos responder a esse amor de um modo diferente. Pelo menos cuidando-se. E não só deixando-se cuidar, mas também cuidando. Por isso que no versículo 20 é tão bonito. O Pai ama o Filho. O Pai ama a Jesus. E lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz. E lhe mostrará coisas ainda maiores, de modo que ficareis admirados. Tudo o que Jesus fez
é o que o Pai também fez. Quando Deus quis que alguém estivesse condenado à morte, quando Deus quis que alguém fosse discriminado, quando que Deus quis fazer uma coisa para você em detrimento do outro? Se tudo o que é necessário para vivermos está aí, posto e dado. Ao olharmos para o nosso passado e para a nossa história, ainda que você deve estar em torno de uns 17, 18, 23? Menino, mas você está muito conservado, é mal de família? 23? Louvado seja Deus. Depois passa um pouquinho da receita para manter. O senhor é pai dele? Ah. A mãe e o... Hã? Como? Padre Itamar. Bem-vindo, padre. E aqui ele mostra sempre a grandeza de que o Pai, que ama o Filho, nos oferece a vida. E o julgamento de Jesus, que é o Filho, e que tudo faz para que nós possamos caminhar segundo a sua vontade, é esse: que todos tenhamos a vida em plenitude. O trabalho de nosso Deus sempre foi esse. A missão de Jesus Cristo é essa. Agora, Ele nos dá o rosto misericordioso, Ele nos dá a vida, Ele nos sustenta, nos chama a caminhar com Ele e permanecermos perseverantes, mas aí é necessário uma resposta. E essa resposta, ela sempre estará vinculada ao modo com que responderemos a esse amor. Por isso Jesus diz: eu julgo conforme o que eu escuto. Ele julga conforme aquilo e o modo com que seus interlocutores, conforme cada um de nós vive e responde ao trabalho incansável de nosso Deus em nos salvar. Portanto, eu julgo conforme o que escuto. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que envia Jesus Cristo é que todos nós vivamos conforme a imagem que recebemos no dia de nosso batismo. E infelizmente no nosso tempo, infelizmente em muitos locais nós não estamos vendo pessoas que estão atentos em seguir a voz de Jesus Cristo e colocá-la em prática. Colocar a vontade de nosso Deus em prática, que tem a sua síntese perfeita naquilo que Jesus mesmo assume em sua própria história: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a vida que tão plena e tão significativa começa agora, justamente pela consciência de que não se pode viver displicentemente cada minuto, exige que todos nós tenhamos a capacidade de rever o nosso próprio caminho e fazer opções mais acertadas. Ele dá a vida para todos nós, mas o que fazemos com essa vida? Ele nos dá uma palavra que orienta os nossos passos, mas quais os rumos que seguimos? Ele nos segura por sua mão, mas nós aceitamos ser conduzidos por ela? O julgamento que Jesus Cristo faz é conforme a nossa resposta ao seu amor. No tempo presente, muitos estão falando de Jesus Cristo, de todas as formas. Poucos estão dispostos a fazer a vontade dele, que também é a vontade do Pai, e concretizar a nossa missão. Irmos aonde quer que pudermos ir e ajudar muitos a reconhecerem o rosto amoroso de nosso Deus.
Peçamos então ao Senhor que a misericórdia, que a piedade, que a retidão, Ele que é amor fiel em sua palavra, Ele que é santidade em toda a obra que Ele faz, Ele que sustenta todo aquele que vacila e Ele que levanta todo aquele que tomba, que nós possamos nos deixar conduzir por Ele, a fim de que tudo que Ele nos oferece e a vida com qualidade a qual somos chamados se concretize na nossa história, a começar de mim, chegando aos outros. Que possamos trabalhar para que a vida do mundo seja plena, começando em nós. Confiantes em nosso Senhor, apresentemos nossas preces.